youtuber e terapeuta Tati Alencar foi submetida a uma cirurgia de explante de silicone. Ela fez a retirada das próteses. Tati, conta pra gente, por que você decidiu retirar as próteses de silicone? Bom, Simone, eu tirei as próteses realmente porque elas começaram a não fazer mais sentido pra mim. Desde que eu comecei esse caminho mais espiritual, de ser terapeuta, eu voltei da Índia em 2013 e eu comecei a sentir que as próteses já tinham cumprido a missão delas. Porque você sente que tem uma coisa que não é sua dentro de você. Você sentia, assim, quando você se olhava no espelho, passou a te incomodar? Passou a me incomodar, mas naquele momento, em 2013, ainda era novo essa coisa de explante, eu nem imaginava como eu poderia ficar sem o silicone. Porque eu imaginava que eu ia ficar mutilada, sei lá, e eu comecei a me incomodar com o implante, mas eu não sabia o que fazer. Eu fui até o médico porque tinha dado os 10 anos para eu trocar o implante, porque eu coloquei em 2003. Certo. E os médicos me desencorajaram, falaram assim, você é louca, tirar o implante, isso aí vai ficar horrível, vai ficar mutilada. Olha, não tem problema nenhum, fica com o implante, a gente vai fazendo exames periódicos e se ele romper, aí você vê se você quer tirar ou de repente pôr uma prótese menor. E eu engoli aquilo, mas eu entendi também que eu não estava muito preparada para passar por um explante. Certo. Mas aí agora, eu estava morando nos Estados Unidos, agora ano passado, e eu fiz um post no meu Instagram sobre o meu incômodo em ter as próteses. Certo. E aí uma seguidora minha viu o post e me mandou falando assim, você já ouviu falar de explante de silicone? Eu fiz o meu e me mostrou fotos e me apresentou um grupo no Facebook de várias mulheres que explantaram. E aí que eu conheci a tal de doença do silicone. Vamos lá, isso é importante a gente até parar para falar, porque assim, além de se incomodar, né, com a prótese na hora de olhar no espelho, você também tinha alguns sintomas, né, que são conhecidos como sintomas da doença do silicone. O que você sentia, Tati? Então, no primeiro momento, Simone, eu achei que eu não sentia nada. Porque quando ela me mostrou essa questão da doença do silicone, eu meio que neguei. Eu falei, não, eu coloquei 16 anos, não tenho nada, sou super saudável. Porque na minha cabeça eu só queria tirar porque aquilo não fazia mais sentido. Tá. Então, eu comecei a perceber que há 2 anos eu vinha sentindo alguns sintomas estranhos, porque eu faço uma alimentação super saudável, ensino as pessoas a desintoxicar, fazer uma alimentação, né, desintoxicante. Sim. E não fazia sentido eu ter alguns sintomas, como por exemplo, boca muito seca, cabelo ressecado, pele ressecada, outras partes do corpo que deveriam ter mais lubrificação ressecados. Eu também percebia muito suor noturno, eu acordava às vezes encharcada. A minha vista, quando eu olhava para baixo, às vezes, eu sentia como se fosse uma névoa. Uma coisa meio estranha, que eu achava, eu fui no médico, fiz exames, eu uso óculos e nada. E foi aí que eu comecei a ver que poderia ser do silicone, sim, né? E quando você consultou um médico e você perguntou sobre isso, o que os especialistas dizem? Olha, os médicos, infelizmente, os médicos que não estão a parte da doença do silicone, sobre essas questões, eles dão risada, eles acham que é coisa da nossa cabeça, que é mentira. E eu costumo dizer que, é claro, porque a pessoa que ela coloca o silicone, ela começa a ter alguma doença, ela não vai no cirurgião plástico de novo, Simone, e pergunta, olha, eu estou com isso ou com aquilo, ela vai em outros médicos. E aí cada médico, ninguém relaciona aquilo com as próteses de silicone. Entendi. Mas aí quando as mulheres começaram a se reunir, todas elas perceberem os mesmos sintomas, e o mais óbvio, que quando elas tiravam aquilo sumia. Isso que eu queria te perguntar, então você sentia tudo isso, aí você foi submetida à cirurgia, retirou as próteses, esses sintomas sumiram? Sumiram, assim. E o mais interessante, que agora eu tô fazendo praticamente 60 dias, pós-explante, e a cada vez eu descubro alguma coisa a mais que melhorou, por exemplo, após o explante. Como, por exemplo, meu libido. Você acredita que eu achava que, sei lá, que eu tava com um libido razoável. Depois que eu tirei, parece que o negócio ficou mais forte. Entendi. Sensibilidade nos mamilos, que eu achava que eu tinha sensibilidade, porque quando você coloca o implante, às vezes perde um pouquinho, depois volta.
Só que esse voltar, eu achava que estava normal. Depois que eu tirei, ficou potencializado. Eu percebi, nossa, eu sinto muito mais do que eu achava que eu sentia. E o interessante, né, Tati, que você relata tudo isso na internet, né? Você tem um vídeo do dia que você fez a retirada, você conta tudo isso depois. E você sente que as pessoas, elas aceitam bem ou tem gente que ainda duvida? Olha, Simone, a maioria das mulheres às vezes reagem no começo com um pouco de medo e de oposição a isso. Mas depois elas começam a se observar, porque a maioria das pessoas assim, não, eu conheço fulana e essa fulana tem não sei quantos anos de silicone e nunca teve nada. Só que ninguém conta às vezes o que está sentindo. E as mulheres quando param para pensar, porque não são só esses sintomas que eu falei, eu não tive quase nada em relação a muitas outras mulheres que vêm relatando como doenças autoimunes. Porque eu não sei se você sabe, Simone, mas um dos grandes processos da prótese de silicone é a síndrome de Ásia. Então, e a síndrome de Ásia é uma doença que ela é desenvolvida a partir do momento que você coloca qualquer tipo de implante no seu corpo. Tá. Qualquer corpo estranho que você coloca, não precisa ser exatamente o silicone, ele pega o seu corpo e ele começa a se defender para expulsar aquele corpo estranho. Entendi. E aí, se você tem alguma genética para alguma outra doença autoimune, você começa a desenvolver também vários sintomas. Esses sintomas vão desde depressão, coisa simples que pode dar em qualquer pessoa, depressão, ansiedade, queda de cabelo, começa a dar, sabe aquelas doenças, fibromialgia, artrite, artrose, doenças que as pessoas às vezes jovens estão desenvolvendo e não sabem de onde vem. Mas sabe o que eu acho que é importante também a gente falar, Tati? Que tem muita mulher que se sente bem com silicone, tem mulher que fala, olha, nossa, eu não tinha nada e a prótese me ajudou, né? Acho que é também importante a gente falar. Eu sei que você na internet, você tem uma campanha ótima, você tenta demover as mulheres de colocar o silicone, mas tem gente também que tá feliz. Você sente isso? O que eu digo é que eu não posso ser hipócrita. Quando eu coloquei, a minha autoestima foi lá em cima. Sim. Então eu não posso falar que, olha, não coloquem o silicone, eu tô contando a minha experiência. A sua experiência e você viu que outras pessoas também, né, compartilham da mesma experiência. E você falou pra mim uma coisa interessante antes de nós começarmos a gravar, que tem mulheres que te procuram nas redes sociais e que elas falam, olha, depois que eu assisti ao seu vídeo, eu desisti de colocar silicone. O que elas falam? Eu sinto que, da mesma forma que eu comecei a observar que a autoestima, ela não tá fora. Eu percebi que quando eu coloquei um silicone, foi como eu tivesse comprado uma autoestima e depois, nesse meu trabalho, né, de busca, autoconhecimento, eu comecei a perceber que não era fora, eu tinha que curar isso dentro. Entendi. E a partir do momento que eu comecei a trazer essa mensagem, muitas mulheres que tinham essa programação de que eu tenho que colocar o silicone porque o meu peito é feio, e na hora que viu pessoas como eu, que estão tirando o silicone e aceitando o peito do jeito que ficarem, porque assim, eu tive uma super bênção de ficar com os peitos bonitos, mas nem sempre pode ser que o resultado seja bom de um explante. Mas na hora que elas veem todo esse processo, ou até mesmo de ficarem doentes após o explante, porque pode ser que realmente você não desenvolva nada, mas pode ser que sim. Entendi. E eu acho que a principal mensagem, Simone, é a informação. As pessoas precisam saber, na hora de colocar, de que podem, mesmo que seja pequena a porcentagem, ficarem doentes. Entendi. Se a pessoa sabe disso, ela pode pelo menos fazer a escolha por ela mesma. Ela pode falar, tá bom, eu quero arriscar ou eu não quero arriscar. E depois da cirurgia, quando você se olhou no espelho, né? Estava acostumada com a prótese, e aí, sem prótese, a cicatriz é muito grande do explante? A cicatriz é grande, Simone. Por quê? Porque na hora que você coloca, você abre uma cicatriz bem pequena, porque é só colocar o silicone e meio que moldar ele por fora, né? Arrumar assim os seios. Na hora que você tira, existe uma cápsula que o seu corpo forma em volta, e essa cápsula precisa ser tirada junto, porque é nessa cápsula que pode desenvolver inclusive câncer. Então ela tem que ser removida. E algumas mulheres têm até a prótese mole dentro, porque algumas próteses silicones, elas acabam virando como se fosse uma gelatina. Uma gelatina. Exato. Uma gelatinosa. Então precisa retirar com essa cápsula junto para ter uma segurança para nós. E na hora que vai tirar essa cápsula, a cicatriz dobra de tamanho. Então a minha cicatriz tem em torno de uns 10 centímetros. Mas que isso não te afeta em nada? Não, olha, quando eu me olhei no espelho logo após a
retirada da prótese, é claro que eu também não vou ser hipócrita de falar que ficou assim bonito a primeira vez, porque na verdade é como se fosse uma bexiga. Imagina uma bexiga que você enche. Eu fiquei 16 anos com a bexiga cheia, Claro, né? claro. E aí na hora que você esvazia, aquela bexiga vira, né, meio que uma uva passa. Mas na hora que eu olhei pro meu seio pequeno, é como se eu reconhecesse aquela mulher que eu deixei 16 anos atrás. Que Eu me senti uma interessante. menina de novo. Entendi. E aí cada Você sentiu dia você mesma, é eu isso? me senti de volta pro meu corpo de novo, sabe? Que interessante. Naquele momento onde eu parei, onde eu tava sem autoestima nenhuma, onde eu precisei do silicone naquele momento pra ter aquela autoestima, mas que agora não precisava mais. E essa autoestima você resgatou novamente? Eu Tá tô sentindo ótimo. Eu tô sentindo que a cada dia tá sendo diferente. Eu tô me amando mais. Que legal. Eu sei que não é um processo fácil, principalmente se as mulheres fazem isso porque realmente estão com alguma doença. Porque tem mulheres, eu tirei em primeiro lugar porque não fazia mais sentido. Certo. E depois eu colhi os benefícios de não ter a prótese. Mas eu sei que tem mulheres que têm que tirar por causa que rompeu, porque realmente estão com alguma doença grave. Sim. E aí não estão preparadas para se verem e entrar em contato, às vezes, com essa pessoa que deixou para trás. Sim. Mas eu sinto que até os posts que eu tô fazendo, a forma como eu tô lidando com isso, vem ajudando muitas pessoas, principalmente até mesmo a desistirem, como você falou, de colocarem a prótese, de se amarem. Porque sabe o que eu senti, Simone? Que houve uma programação mental nossa de que peito de silicone é mais bonito do que o natural. A gente se esqueceu da beleza da mulher como ela é. Esses dias eu encontrei com uma menina que ela virou pra mim, o peito dela super jovem, bonita, e ela já estava programando a mente dela de quando ela tivesse filho e caísse o peito, sendo que nem tinha caído, ela ia pôr o silicone. Você acha que a gente já está programado Eu para isso? Isso é a sinto- indústria da beleza. Eu sinto que tá Entendi. acontecendo isso, e na verdade eu sinto assim, existe casos que, sei lá, a pessoa vai colocar e quer correr o risco, e às vezes até por saúde, né? Uma pessoa que passou por uma mastectomia total Claro. por causa de um câncer, apesar de já existir outros tipos de formas de aumentar, até mesmo com gordura, com lipoenxertia, mas Você eu acha que tá sinto eu que- entendi o que você quer dizer. Você quer dizer, Tati, que está banalizado. Que Banalizado. o silicone no Brasil, a seu modo de ver, está banalizado. Até porque aqui parece que são realizados, se eu não me engano, 220 mil procedimentos por ano. É bastante. É bastante. Quando eu morei nos Estados Unidos, Simone, eu percebi isso, porque lá esse culto ao corpo não é tão forte. Entendi. Então eu comecei até a me sentir desencaixada lá. Eu tinha até vergonha de ter silicone. Você acredita? Eu fazia às vezes aula de yoga, eu cobria o máximo possível porque eu me sentia artificial. Eu comecei a programar a minha mente ao contrário, sabe? Porque eu comecei a perceber o quanto aqui, muitas vezes a gente é cobrado demais para ter um verdade. corpo X ou Y, como se aquilo lá fosse perfeito. E na verdade perfeito é ser você do jeito que você é, você se sentir bem. A questão é que eu vejo mulheres lindas que às vezes não precisam realmente de nada e elas vão lá e colocam o silicone. E eu percebo no grupo de apoio isso, as mulheres falam assim, gente, eu não sei como eu tava com a cabeça, aonde eu estava com a cabeça quando eu coloquei a prótese, porque meu peito era lindo. E é isso, essa mensagem que você quer passar na internet, que é mais importante. E aí, a pergunta pra gente finalizar. Os médicos estão preparados para isso, né? Se uma paciente chegar e falar, olha, doutora, eu não quero mais, eu decidi que eu não quero mais essa prótese de silicone, eu quero realizar o explante. O que você acha? Os brasileiros, os médicos, estão preparados? Não Não? estão preparados. Infelizmente, como ainda não há comprovações muito precisas aqui no Brasil, apesar de lá fora, na Europa e nos Estados Unidos, inclusive próteses que lá fora são proibidas e aqui dentro, para variar, são permitidas, liberadas e que estão causando câncer. Agora mesmo teve um recall de várias próteses porque estavam dando problema, só que ninguém fala isso, né? Até porque aqui é um dos países recordistas na cirurgia Exatamente. de colocação de prótese, né? Então acaba indo na contramão do que, né? E eu percebo que os médicos também, infelizmente, como eles não têm essa... Deve dar muito medo, né? Você é o seu ganha-pão. Sim. Mudar esse shift.
né? Porque eles podem sim, eu acho que às vezes a mulher tem um seio que realmente não tá agradando, ou tem um problema na coluna, ela precisa de uma plástica. A cirurgia plástica, ela tem que existir. Sim. Não quer dizer que ela não tem que existir, a pessoa não tá contente com alguma coisa, mas eu sinto essa banalização mesmo, né? Vamos colocar, a pessoa tá lá e vamos colocar. E eu sinto que realmente os médicos, eles não estão totalmente preparados. E eu aconselho que as pessoas procurem médicos que estejam já preparados para fazer implantes, porque aí eles vão olhar você. O primeiro médico, por exemplo, que eu fui, ele me desencorajou. Ele virou e falou que ia ficar horrível, que ia ficar caído, que é isso ou que é aquilo. Entendi. Quando eu fui num médico que já estava realizando implantes, ele já bateu o olho no meu seio e já falou, olha, pela altura do seu mamilo, ele mede o seu corpo. Entendi. Ele fala, você só precisa tirar, não vai precisar nem de plástica. Então ele te encoraja a fazer aquilo. Não que encoraja, a decisão tem que ser sua. Claro. Mas ele pelo menos te dá uma segurança de que você pode fazer isso, né? Então eu sinto que tá cada vez mais. Tem documentários, sabe, Simone, se as mulheres quiserem se informar, e tem muita coisa lá fora que tá chegando, eu sinto que tá chegando, né? Para as mulheres se informarem, para elas saberem melhor sobre isso, porque a mensagem que eu quero passar é informação. E eu quero agora que você olhe para aquela câmera. Tá bom. Eu quero que você passe as mensagens que você costuma passar nas redes sociais. Para as milhares de mulheres que estão nos assistindo, que às vezes elas precisam resgatar essa autoestima e que não necessariamente precisa ser através de uma prótese ou de alguma coisa assim. O que você diria? Bom, a primeira coisa que eu queria falar é principalmente que eu não queria criar medo e pânico, né? Porque quando eu descobri isso, eu senti como se eu tivesse com uma bomba relógio dentro de mim e eu fiquei desesperada para querer tirar. Então, assim, eu recomendo sempre que vocês façam exames periódicos, sabe? Que vocês realmente vão atrás de informação. E para quem realmente tá se sentindo incomodada, para quem realmente sente que tem algo errado dentro de você, sabe? Primeiro, busca uma ajuda terapêutica para você trabalhar realmente a sua autoestima. Porque realmente, se você tem alguma coisa que está incomodando dentro, nada que tiver fora vai suprir isso. E nunca vai ter fim, sabe? Às vezes você vai colocar uma coisa, é que nem você comprar um carro ou um objeto, né? Você deseja tanto um celular, aí você compra, brinca, e depois aquilo perde a graça e você quer algo a mais que aquilo. Então nunca tem fim. Então tem que ser curado dentro. Eu sinto que eu tô aprendendo ainda, né? Quem sou eu, assim, pra falar isso? Mas eu sinto, pela minha experiência, o quanto a gente tem que se amar por dentro primeiro. E aí sim tomar essas decisões do que você quer ou não quer, né? Então é isso. Fechou, vou encerrar com a frase dela. Precisa de algum certo, alguma coisa?